Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Muito obrigada por estarem aqui comigo novamente em mais uma terça-feira. E se você está chegando aqui pela primeira vez, eu conto casos criminais às terças. E se você gostar do vídeo de hoje, eu vou ficar muito feliz que você se inscreva aqui no canal e venha fazer parte da nossa família. Se você ainda não tiver tanta certeza assim se vai se inscrever ou não, assiste mais uns 2 ou 3 vídeos e depois se inscreve. Começamos mais um mês aqui juntos, o mês de agosto, que tem a fama de ser um mês interminável, né? Será que vai ser assim esse ano também? Quero que vocês comentem aqui embaixo como está o clima aí na cidade de vocês, porque aqui em Curitiba, gente, voltou a fazer frio. Eu não reclamo porque eu gosto, mas a gente tem que ter uns truquinhos aí para não passar tanto frio assim. E obviamente, né, dica boa é dica compartilhada e hoje eu estou aqui para falar de mais uma blusa da Insider, que é essa que eu estou usando hoje aqui, gente. Calma, deixa eu contar. Hoje, no dia que eu estou gravando aqui com vocês, foi o dia de eu colocar tudo em ordem na cozinha aqui em casa, né? Fazer mercado, fazer minhas marmitas e tudo mais, né? Então, quando eu fiz isso, estava friozinho, apesar de estar bastante sol, eu estava com esta blusa aqui por debaixo de um moletom. Essa aqui é a Tech T-shirt, só que de manga comprida e golinha alta. E só ela e o moletom foi suficiente, assim, não senti frio, não passei calor também, porque eu dirigi no sol, né, e também tive que andar no sol, então foi tudo tranquilo, tudo bem confortável, e eu nem precisei colocar cachecol, ou uma jaqueta mais pesada, ou uma japona, né, porque aqui em Curitiba a gente fala japona. E aí, depois que eu fiz isso, guardei as compras e tudo mais, e vim aqui gravar para vocês, e aí o que eu fiz? Apenas tirei o moletom, me enchi de acessórios que eu amo, ainda mais dessa cor que vocês já estão aí acostumados a ver, né? E pronto, gente, virou o quê? De uma térmica que eu tava usando embaixo de um moletom para uma blusa que me deu uma cara de arrumada e de chique e tudo isso com bastante conforto. E é exatamente isso que eu gosto, roupa confortável, versátil e que pode ser algo bem básico ou algo que faz você manter a pose aqui, né? Porque eu enfeitei toda ela aqui e pronto, eu posso sair para qualquer lugar. Essa blusa ela é feita com um tecido tecnológico chamado Intec, mais macio que o algodão, anti-odor, não desbota e desamassa no corpo, como vocês já sabem. Ou seja, é uma peça de roupa que colabora com a nossa vida, ao invés de dificultar. Coisa rara hoje em dia. E como eu já falei para vocês em outro vídeo, se vestir bem é bom, mas se sentir bem é melhor ainda e a Insider entrega as duas coisas. Então, se você quiser uma blusa como essa aqui, a Tech T-shirt, que ó, lembrando, é a de manga comprida, tá? E a de golinha alta, é uma golinha que não incomoda, você pode usar ela franzidinha, que é como eu mais gosto, ou dobrar, tá? Tem várias cores lá para você escolher, eu tenho essa e obviamente a preta. Entra lá no site da Insider, escolhe a melhor cor para você e usa o meu cupom Recontando Casos, que continua te dando 15% de desconto. Você pode colocar o cupom lá na hora de finalizar a compra, ou você pode clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado que o cupom vai ser adicionado automaticamente no seu carrinho. Essa blusa aqui realmente ganhou meu coração, ela só não está acima da wingsuit que eu já trouxe aqui pra vocês, pra eu ter usado ela direto, essa aqui agora mais no friozinho também, por debaixo de blusa, ou ela com uma jaqueta por cima, e tenho certeza que vou usar ela quando o clima estiver mais ameno, dessa forma que eu tô usando aqui, né, ela sozinha. O conforto de um moletom, gente, que eu amo, mas esse estilo todo aqui de uma blusa mais elegante, de uma blusa chique. Só a Insider sabe fazer isso com muita tecnologia e conforto, então aproveita. Obrigada, Insider, por estar comigo aqui em mais um vídeo, eu adoro vocês. E dito isso, vamos para o caso de hoje. E, gente, sério, eu nunca fui tão bombardeada com um caso como eu fui agora, semana passada. E me estranhou, gente, porque ele é um caso antigo, ele não é um caso que tá acontecendo agora, no momento. Foram pelo menos, gente, 5 pessoas por dia me mandando o mesmo post na minha DM. Variava, na verdade, porque pelo que eu entendi, 2 páginas grandes lá do Instagram que contam sobre mistérios, casos bizarros e casos criminais. Então, essas 2
2 páginas postaram o mesmo caso, o que é bastante curioso. Aí vocês me mandavam falando, conta este caso, Renata. E a verdade é que eu queria ter trazido esse caso já mês retrasado, se eu não me engano. Mas eu não trouxe porque ele é um caso curto. E como vocês já perceberam, né? Não é muito estilo aqui do canal ter casos muito curtinhos. Mas, como foi assim um fenômeno muito fora do comum, vocês me pedindo esse caso, eu resolvi trazer. Porque realmente existem histórias que não precisam ser longas, não precisam de muitos detalhes pra gente ficar chocado. Então se preparem, porque hoje eu vou contar pra vocês o caso da Tamara Samsonova. Para começar, esse caso se passa na Rússia. E essa história começa em São Petersburgo, uma cidade linda, histórica, cheia de cultura, e lá vivia uma senhora chamada Tamara Samsonova, de 68 anos. Mas quem era a Tamara? Tamara Samsonova nasceu em 25 de abril de 1947 na cidade de Ujur, localizada no centro da Rússia. Ela cresceu nessa cidadezinha pequena e, infelizmente, a gente não tem muitos detalhes da infância dela, da juventude. Quando a Tamara terminou o ensino médio, ela foi morar em Moscou. E lá ela entrou na Universidade Federal de Linguística de Moscou. Ela foi estudar línguas e no final da faculdade ela era fluente em mais 2 idiomas, né? Além do russo, o alemão e também o inglês. Depois que ela terminou a faculdade, ela foi morar na cidade que eu já mencionei aqui no iniciozinho do vídeo, em São Petersburgo, e foi lá que ela conheceu o seu futuro marido, mais ou menos ali nos anos 70. O nome dele, Alexei Samsonov. E aí uma curiosidade aqui que eu fui pesquisar, né? Porque eu achei até que eu tinha pesquisado errado sobre o nome do marido, né? Porque eu falei aqui que o nome dele é Alexei Samsonov, sem o A no final, né? E o nome dela é Tamara Samsonova. E aí eu fui pesquisar e é super comum na Rússia os nomes mudarem de acordo com o gênero da pessoa. Então, por exemplo, se o sobrenome do homem é Ivanov, da mulher vai ser Ivanova. Eu não sabia, gente. Você sabia? Se não sabia, agora está sabendo aqui junto comigo. E esses sobrenomes russos me lembra muito a época que eu assistia, às vezes, jogo de vôlei com a minha mãe, era da seleção russa, e todos os sobrenomes têm esse ova, né, no final, pelo menos a maioria, eu acho. Bom, então a Tamara, ela se casa com o Alexei, eles vão morar em um prédio, assim, de apartamentos que na época era bastante comum, que é basicamente, pelo que eu li nas descrições, prédios de painéis de concreto, que era bem típico nessa época aqui, construções bem baratas e padronizadas, que estavam, assim, aparecendo muito aqui depois da Segunda Guerra Mundial, né? Porque as cidades estavam crescendo, né, muito rapidamente e eles precisavam atender à demanda habitacional ali do lugar. Bom, casada já agora, a Tamara, ela começou a trabalhar primeiro em uma agência de viagens. Ela trabalhava como agente de viagens, né? Porque, como eu falei para vocês, ela falava várias línguas. Ela também é descrita nessa época aqui como sendo muito educada, muito simpática. E as pessoas gostavam de serem atendidas por ela. Depois de alguns anos, ela foi trabalhar em um hotel. Ela sai, então, né, da agência de viagens. E era um hotel mais luxuoso. O nome do hotel é Grand Hotel Europe. E era um hotel frequentado por muitos estrangeiros. E aqui ela também colocou as habilidades linguísticas dela, né? E assim como na agência de viagens, no hotel ela se saiu muito bem. O seu marido, segundo as fontes, porque não temos muitas informações sobre ele trabalhava em uma oficina mecânica. Aliás, a gente até esqueci de avisar, mas esse caso é um daqueles casos que temos pouquíssimas fotos. Então, as fotos vão se repetir, infelizmente. E já que eu dei esse aviso, eu vou dar outro, porque vocês estão percebendo que eu mudei aqui para o meu modo repórter, né? Porque eu tive um problema com o tripé, então vamos no modo repórter. Bom, como eu falei, a Tamara era uma ótima funcionária, assim, aonde ela passava. E ela ficou no emprego ali do hotel por 16 anos até se aposentar. Depois disso, ninguém sabe exatamente o que ela fazia, se ela vivia só da aposentadoria, mas o que se sabe é que sim, ela começou a levar uma vida mais calma em casa, vivendo com o seu marido, Alexei. E foi exatamente nesse período aqui que algo estranho aconteceu, porque o seu marido simplesmente desapareceu. Nesse ponto aqui, os dois já estavam casados há cerca de 30 anos. Eles moravam em um apartamento ali na cidade de São Petersburgo e simplesmente do nada o Alexei
sumiu, ele não deixou nenhum bilhete, ele não avisou ninguém, nada. A Tamara, ela foi imediatamente até a polícia para reportar, né, esse desaparecimento. E o que ela achava que tinha acontecido era que o seu marido tinha fugido com outra mulher. Só que ela não tinha muita certeza disso, era só uma coisa que ela achava, não tinha muitas provas também de que ele tivesse realmente feito isso e também que ele tivesse feito qualquer outra coisa, né? Não tinha nenhum sinal do Alexei. E a polícia, né, da época, ela encarou aquilo como um problema ali conjugal, né? Uma briga, de repente brigaram, ele fugiu, ou realmente ele resolveu abandonar a esposa. Então, ficou por isso mesmo, a polícia não investigou mais a fundo, nem nada. Aliás, só para deixar claro, eu tentei pesquisar mais a fundo aqui a vida dela para ver se ela teve filhos, por exemplo, com esse marido, e não encontrei nada, sabe? É bem difícil, gente. Casos da Rússia são bem difíceis. Então, depois do desaparecimento do marido, a Tamara começou a viver ali uma vida solitária. E foi difícil para ela, né? Porque ela vivia com o marido há quase 30 anos e agora só ela ali no apartamento, né? Então, isso começou a pesar para ela e ela sentia que ela tinha que fazer alguma coisa para melhorar essa situação, para ela não se sentir tão sozinha. Então, a ideia que ela teve foi de alugar um quarto no apartamento dela para que inquilinos pudessem morar por períodos de tempo. Dessa forma, ela não se sentiria tão sozinha e também ela faria ali uma renda extra. Então, em 2001, a Tamara, ela convida um homem chamado Vladimir para ir morar lá no apartamento dela, né, para alugar esse quarto. Eles convivem ali até que bem no início, eles até criam uma certa proximidade, uma amizade, mas isso não durou muito tempo e o Vladimir saiu da casa, simplesmente dizendo que ele não conseguia conviver com a Tamara. 2 anos depois, em 2003, outro inquilino vai morar com a Tamara. Um homem de mais ou menos 40 anos chamado Sergei Patanion. Eu tô tentando, gente, aqui uma pronúncia em russo para vocês, tá? Eu tô escutando aqui como fala e tentando falar. Mas a minha vontade era falar Sergei Potanin, né? Enfim, tô me esforçando. Bom, a convivência aqui com esse novo inquilino também não era das mais fáceis. Eles brigavam frequentemente e esse inquilino também saiu da casa e não voltou mais. Acontece que a Tamara, ela era realmente uma pessoa muito difícil de conviver. Ela era bastante rígida, ela tinha algumas explosões do nada. Então, assim, qualquer coisa que não tivesse do jeito dela, ela já explodia, né? E qualquer coisa que ela não concordasse, por mínima que fosse, ela já encarava aquilo como um grande desrespeito, né? Inclusive, os vizinhos dela diziam, né, relataram posteriormente que ouviam xingamentos nos corredores ali daquele prédio, batidas na parede, inclusive batidas nos radiadores, né, que existiam. E eles comentavam entre eles também, esses vizinhos, quando chegava um inquilino novo, falando assim, olha, não dou 5 dias para esse inquilino sair. E foi exatamente isso que eles falaram quando esse Sergei chegou. Eles falaram assim, bom, se ele aguentar os 5 dias, beleza, acho que vai mais pra frente. Só que aparentemente ele não aguentou tanto tempo assim, né? Acho que ele saiu antes dos 5 dias. A maioria das pessoas que chegou a conhecer esse inquilino presumiu que era, né, mais um desentendimento, não deu certo a convivência e ele voltou pra cidade dele ou foi morar em outro lugar. Mas apesar de todos esses episódios aqui, a Tamara ela continuou alugando o quarto ali dentro do apartamento nos anos seguintes. Pelo que dá para entender, não era algo assim constante, sempre tinha alguém morando com ela, mas volta e meia chegava alguém para alugar o quarto e normalmente eram homens e homens mais jovens que ela. E cada um desses inquilinos aí tinha uma história, alguns ficavam mais tempo, outros menos tempo, outros falavam que simplesmente não estavam mais aguentando e iam embora, outros simplesmente sumiam sem qualquer explicação. E com tudo isso acontecendo, a Tamara ela começou a ganhar uma fama ali, né, entre os vizinhos e as pessoas que a conheciam, de ser essa senhora meio maluca, que ninguém sabia exatamente o que acontecia dentro da casa. E para ajudar com que essa fama ficasse cada vez maior, a Tamara ela não era a pessoa mais sociável do mundo. E isso fazia com que esses rumores aumentassem ainda mais, né? Porque ela não tentava se explicar para ninguém. Ela seguia vivendo a sua vida sozinha em seu apartamento, às vezes recebendo pessoas, às vezes não. E ela tinha também um hábito que
ela cultivou por vários anos, que era escrever em seus diários. E ela aproveitava também para colocar em prática nesses diários os conhecimentos que ela tinha ali de outros idiomas. Então, nesse diário, ela escrevia em russo, né? Mas ela também escrevia em inglês e em alemão. E nesse diário ela registrava ali o seu dia a dia, normalmente, se ela dormiu bem, se ela tomou os remédios, se ela bebeu café, tudo que ela queria anotar ali no diário, ela anotava, como um diário, né? Como um diário deve ser, quando a gente anota tudo ali do dia. Ela também gostava bastante de registrar os seus interesses e ela lia bastante também. Ela gostava de astrologia, ela colecionava livros sobre esse tema, gostava bastante de assuntos místicos e também do ocultismo. Ela gostava bastante de música, inclusive é dito que ela escrevia algumas músicas nesse diário. Enfim, ela tinha ali o universo dela particular na casa dela, né, no apartamento, e também transcrevia isso para os diários. Então, chegamos agora aqui em 2015. Eu confesso pra vocês, gente, que esse caso, eu não sei porque ele me dá uma sensação que ele é mais antigo que 2015. 2015 estamos falando aqui de 10 anos atrás, mas pra mim ele tem uma vibe, assim, de um caso mais antigo. Mas enfim, chegamos em 2015. E a Tamara, ela continuava vivendo a vida dela desse jeito que eu contei aqui pra vocês, tá? Uma vida tranquila, solitária, recebendo inquilinos, às vezes não, escrevendo no diário, enfim, tudo isso. Até que em março de 2015, ela precisava fazer uma reforma no apartamento dela. Só que para ela fazer essa reforma, ela precisava ficar fora do apartamento. Ia ser, pelo jeito, uma reforma bem grande. Então, um amigo em comum dela apresentou uma outra mulher, a Valentina. E eu vou ter que pedir ajuda aqui para pronunciar o sobrenome dela. Valentina Nikolaevna Ulyanova. Mais ou menos isso, tá? Mas eu vou falar só Valentina, gente. Me perdoem. A Valentina, ela tinha 79 anos aqui em 2015 e ela morava na mesma rua da Tamara. A Valentina, ela já estava com a saúde bastante debilitada, ela precisava de cuidados ali diários e esse amigo em comum achou ali uma oportunidade boa para as duas, né? Enquanto o apartamento da Tamara estava sendo reformado, ela poderia morar com a Valentina e ajudar a Valentina ali com os cuidados diários que ela precisava. E a Tamara gostou dessa ideia, a Valentina também gostou, então as duas toparam. E de início foi tudo muito bem aqui, porque a Valentina, ela tinha ajuda ali nas tarefas domésticas, né? E também ajuda que ela precisava ali por causa da saúde. E a Tamara tinha onde morar, enquanto o apartamento dela estava reformando. Só que assim, já vimos que a Tamara não é uma pessoa fácil de conviver, então aqui as coisas também desandaram. Nada muito diferente do que tinha acontecido com os outros inquilinos, né, no apartamento da Tamara. Ela era muito teimosa, ela era exigente, ela queria que as coisas fossem do jeito dela. Só que a diferença aqui é que a Tamara não estava na casa dela agora, né? Ela estava na casa da Valentina, então ela não podia exigir todas essas coisas. E logo a Valentina começou a perder a paciência com a Tamara, né? Você imagina, você está morando na sua casa, você está recebendo alguém, fazendo um favor para essa pessoa, para que ela tenha um lugar para morar, mas aí essa pessoa, ao invés de te ajudar ali com as coisas que ela prometeu ajudar, ela fica te enchendo a paciência e fica achando tudo que você faz é errado. E você está na sua própria casa, então é óbvio que a Valentina não gostou disso. A situação foi só piorando, só que o que aconteceu foi que a Tamara, ela meio que se acomodou com essa situação. Ela não queria sair dali, tava bom pra ela. Aparentemente, pelo que eu vi em algumas fontes, esse apartamento ou essa casa da Valentina era, assim, de um nível melhor, né, do que o da Tamara. Então, ela gostou muito desse upgrade que ela deu ali na vida, então ela não queria sair. Só que a Valentina, ela já tinha falado pra Tamara que ela queria o espaço dela de volta, que ela queria continuar morando sozinha, não precisava mais da ajuda dela. Mas a Tamara disse que não iria sair dali. Simples assim, ela se recusou a sair, ela falou que ela estava bem mais feliz ali na casa da Valentina e foi isso, a situação das duas ficou insustentável. Avançando aqui um pouquinho, vamos para o dia 26 de julho de 2015, né? Se vocês se lembram, a Tamara foi morar com a Valentina ali em março, mais ou menos, estamos em julho. Nesse dia, um casal estava andando ali pela região da casa da Valentina e da Tamara também, né? Porque era na mesma rua. Eles estavam passeando com o cachorro deles e eles estavam passeando ali aos arredores de um lago que existia ali na região. Era um dia comum,
né? O passeio estava agradável, só que aí o cachorro começou a agir de uma forma muito estranha. Ele começou a puxar muito a guia, assim, ele queria ir para um lugar específico nesse lago. Ele praticamente arrastou os donos, assim, né, que estavam ali com a guia. Eu não consegui mais detalhes desse cachorro, se era grande ou não, mas nas fontes diz que isso aconteceu, né, que o cachorro começou a andar loucamente em direção a um lugar onde tinha, assim, uma mata um pouco mais fechada ao redor desse lago, né, tinha alguns arbustos, algumas coisas assim, e de repente ele chega bem na beira da água desse lago. Quando o cachorro chega ali na beira da água, ele para. E aí o casal começa a olhar ali, né? O que tinha de estranho. E aí eles viram algo que estava ali bem nessa beira do lago realmente. Algo que parecia estar enrolado em uma cortina de chuveiro, aquelas cortinas plásticas. Parecia algo grande, algo pesado e, obviamente, eles foram movidos ali pela curiosidade, né? De saber o que era aquilo ali e por que chamou tanta atenção do cachorro. Quando eles se aproximam, eles começam a tentar mexer nesse plástico ali da cortina, eles veem uma imagem terrível. Era um torso humano. Só o tronco, né? Sem a cabeça, sem os braços, mais nada, sem pernas. E estava jogado ali como se fosse lixo. Bom, o casal ficou em choque, obviamente, né, com essa cena. Eles foram correndo para a polícia. E quando a polícia chegou ali na cena, eles nem conseguiam identificar a vítima, porque estava realmente tudo muito desfigurado, sabe? Além de não ter, né, cabeça e tudo mais, o que restava ali já estava, assim, um pouco decomposto. A primeira coisa que a polícia fez aqui foi conversar com algumas pessoas ali da região, vizinhos, se tinham visto alguém, se alguém estava desaparecido, por exemplo. E logo começaram a aparecer as primeiras informações. A primeira informação, na verdade, que veio à polícia foi de forma anônima. Alguém contou para a polícia que tinha visto uma pessoa jogando várias sacolas plásticas no mesmo lago. E isso tinha acontecido nos dias anteriores, ou seja, antes de terem descoberto tudo ali, né, na beira do lago. Não era algo normal, né, as pessoas jogarem sacolas nesse lago. Então, por isso chamou a atenção dessa pessoa. E agora, com essa descoberta aqui, essa pessoa achou que tinha alguma coisa a ver. A polícia, então, vai verificar mais a fundo esse lago. E eles encontram essas sacolas plásticas que foram jogadas por essa pessoa misteriosa. Dentro dessas sacolas, eles encontraram mais partes de um corpo. E rapidamente eles conseguiram confirmar que o que tinha ali dentro daquelas sacolas pertenciam ao tronco encontrado anteriormente. Era da mesma pessoa. A polícia continuava trabalhando e as informações iam chegando. E a próxima informação aqui foi de uma assistente social. Ela disse que ela foi fazer uma visita de rotina à Valentina, porque, como eu falei para vocês, ela já tinha uma certa idade, ela tinha uma saúde bastante debilitada e ela morava sozinha, né? Pelo menos até o momento que a Tamara foi morar com ela. Essa assistente social foi lá fazer uma visita, ver se estava tudo ok, e ela disse que a Tamara não autorizou a sua entrada na casa. E ela achou aquilo estranho. E ela não tinha mais conseguido falar com a Valentina, não tinha visto mais ela e achou prudente, né, falar isso para a polícia. E lembra da pessoa que disse que tinha visto uma outra pessoa jogando sacolas no lago? Bom, investigando mais a fundo, eles conseguiram identificar quem é essa pessoa que estava jogando as sacolas. E era Tamara Samsonova. A partir daí, as coisas começaram a andar bem rápido. A polícia foi até a casa da Valentina para tentar falar com ela ou com a Tamara. E antes ali de bater realmente na casa da Valentina, eles começaram a conversar com alguns vizinhos próximos. E esses vizinhos realmente confirmaram que há dias eles não viam a Valentina, né? Que era estranho, mas que eles viam frequentemente a Tamara, inclusive também jogando o lixo fora, fazendo as tarefas diárias. As coisas aqui começaram a se encaixar, mas ninguém entendia ainda o que tinha acontecido nesse apartamento, né? E onde estava a Valentina e qual era o envolvimento aqui da Tamara. Então foi quando a polícia resolveu bater ali na porta da Valentina para falar com a Tamara, porque eles sabiam que ela estava lá. E quem atendeu a porta foi a própria Tamara. E ela estava, assim, com a maior tranquilidade desse mundo.
Ela não parecia nervosa, ela não se sentiu acuada ou assustada ali com a presença dos policiais. Ela também nem se fez muito de desentendida, sabe? Pelo contrário, ela recebeu os policiais com educação, quase como se ela já estivesse esperando por eles. O que foi bastante estranho. E ela disse algo como, abre aspas, entrem, não fiquem tímidos. Fecha aspas. E assim ela recebeu os policiais ali na casa da Valentina, inclusive até mostrou aonde eles deveriam sentar, ofereceu algo para eles comerem. E assim que os policiais entraram na casa da Valentina, eles já perceberam várias coisas estranhas, além do comportamento da Tamara. Na cozinha e no banheiro, os policiais encontraram sangue. Eram manchas pequenas, mas assim, bastante visíveis para quem tem um olho treinado ali como o dos policiais. E outra coisa que eles perceberam já de cara é que a cortina, né, do chuveiro estava faltando. Os policiais, então, eles decidiram não esperar mais e começaram a confrontar a Tamara. Eles falaram para ela assim, olha, a gente tá vendo sangue aqui na cozinha, no banheiro, a cortina tá faltando e um corpo foi encontrado enrolado em uma cortina de chuveiro. Eles falaram também, né, que a Valentina não era vista já há dias. E o que foi mais surpreendente para os policiais foi que a Tamara, ela não hesitou por nenhum segundo. Ela começou a falar com os policiais com a mesma calma de quem, sei lá, tá falando sobre uma receita de bolo. O que ela disse foi o seguinte, abre aspas, foi ela quem me insultou. Eu fiquei com medo de voltar para minha casa, então eu fiz o que tinha que fazer. Fecha aspas. Sem resistência nenhuma, sem negar nada, ela simplesmente confessou o que ela tinha feito com a Valentina. Foi ela, inclusive, que ajudou a identificar, né, o corpo ali encontrado no lago como sendo da Valentina. Só que assim, né, gente, mesmo com essa confissão, muitas coisas estavam no ar. Por que ela fez aquilo? Será que foi realmente só porque elas tiveram uma briga? E o que ela fez para tirar a vida da Valentina? E pior, né? E mais sombrio, o que ela fez com o corpo? Como aquele corpo foi parar daquele jeito, naquele lago, dentro de várias sacolas e a maior parte ali enrolada na cortina? E a cabeça? E as mãos? Onde estavam? Então, agora vamos voltar aqui um pouquinho para a gente entender, né? Pelas próprias palavras aqui da Tamara, porque como eu falei, ela confessou tudo, ela não escondeu nada, ela simplesmente despejou tudo em cima dos policiais. Bom, ela disse que a convivência das duas não ia bem, já estava meio que insuportável, como eu já falei para vocês. Mas ali em julho de 2015, num dia específico, tudo pareceu assim ficar maior, sabe? A discussão explodiu sem nenhum motivo muito sério. E o motivo para essa discussão, e que foi assim, o ponto final, foi o quê, gente? A louça suja. Ninguém queria lavar a louça, né? E a Tamara, na verdade, ela estava lá justamente para ajudar nessas tarefas aqui, né? Para ela fazer essas tarefas, para que a Valentina não precisasse fazer, já que ela tinha essa saúde mais debilitada. Mas ela não queria fazer isso. E é claro que a Valentina também não ia fazer, porque ela chamou a Tamara para fazer isso, né? Vocês entenderam? Ou seja, a Tamara, ela estava sendo só mais um peso ali para Valentina, o que era para ajudar, estava se tornando um estresse. Então, segundo a Tamara, depois dessa discussão específica da louça, ela decidiu que ela não ia embora da casa e que ela ia resolver essa situação de um outro jeito. No dia 14 de julho, ela foi para uma cidade vizinha, ela foi numa farmácia e lá ela conseguiu convencer o farmacêutico a vender Fenazepam, que é um remédio russo tarja preta. Ele é usado para tratar a insônia, a ansiedade e a esquizofrenia também. Só que em doses altas, ele tem um efeito sedativo muito, muito profundo. E a Tamara, gente, conseguiu comprar nessa farmácia 50 comprimidos sem receita. E uma coisa que eu lembro aqui foi um caso que eu contei do cheesecake, que também era um cheesecake meio envenenado, se não me engano era o mesmo medicamento, e ele também foi comprado lá na Rússia. E eu lembro da pessoa falando que era a filha da vítima, e ela disse assim, que na Rússia basta você ter dinheiro, você consegue qualquer coisa. Na época ela falou isso sobre o medicamento e sobre imagens de circuito interno que ela conseguiu assim, simplesmente pagando. Então eu lembrei disso nesse caso, né? Porque você sair com 50 comprimidos tarja preta, sem nenhum questionamento, é no mínimo assim assustador, né?
Depois que ela sai da farmácia, ela vai em uma loja, num supermercado, alguma coisa assim, para comprar alguns ingredientes para fazer a salada Olivier, que eu fui pesquisar aqui. Pelo menos no Google diz que o nome dela é salada russa, que é um prato típico russo, né? Feito com batata, ervilha, ovo, maionese, picles. Pelas fotos que eu tô vendo aqui dessa salada, é uma baita de uma maionese bem gostosa, né? E era o prato preferido da Valentina. Então, nesta noite, a Tamara prepara essa salada e junto com a salada, ela colocou os 50 comprimidos que ela tinha comprado, triturados ali no meio de tudo. E depois ela serviu essa salada para Valentina como um gesto ali para selar a paz entre as duas, né? Porque elas tinham discutido por causa da louça, então ela fez uma salada para que elas voltassem a ficar amigas. A Valentina comeu essa salada e a Tamara foi dormir. E ela estava só esperando, né, o efeito aí dos comprimidos, que eles fizessem o trabalho por ela. Por volta das 2 da manhã, a Tamara, ela acordou, ela desceu até a cozinha e encontrou o corpo da Valentina no chão. Aqui há algumas divergências nas fontes, porque em alguns lugares dizem que a Valentina ainda estava viva, que ela ainda estava respirando ou ainda estava, tendo algum sinal ali, né? Mas em alguns lugares diz que não, que nesse ponto aqui a Valentina já tinha perdido a vida. Mas o que se sabe com certeza, e inclusive porque foi a própria Tamara que disse, é que ela não hesitou por nem um segundo. Quando ela viu a Valentina caída ali no chão da cozinha, ali mesmo ela pegou uma serra e 2 facas ali também da cozinha e começou a desmembrar o corpo. Ela disse, inclusive, que a Valentina era pesada demais para ela primeiro arrastá-la para o banheiro, por exemplo, para tentar fazer menos sujeira. Então, foi ali na cozinha mesmo. Ela separou os membros, ela também dividiu o tronco em 2 partes, começou a colocar ali em sacolas, e essa parte maior ela colocou na cortina do banheiro. E depois que ela tinha feito tudo isso, ela começou a carregar, né, esses sacos e as sacolas e aquele maior, né, com a cortina, escada abaixo ali do apartamento onde a Valentina morava. Pelo que eu entendi, era um prédio pequeno, né? Então ela tinha que descer as escadas para sair do prédio. E ela começou a descer essas escadas várias e várias vezes, cada hora trazendo um pacote. E, inclusive, temos imagens desse momento, né? O circuito interno ali do prédio gravou. E é algo, assim, bastante curioso da gente assistir, porque parece só uma senhorinha levando lixo para fora. Ninguém imaginaria que ali dentro daquelas sacolas, enfim, daqueles sacos plásticos, eram pedaços de um corpo. Eu não consegui também a informação se ela fez isso tudo no mesmo dia ou se ela foi fazendo nos dias seguintes, né, levando aos poucos, né, descartando aos poucos esses sacos plásticos, porque tem uma observação nas fontes que falam que uma dessas vezes ela tá com uma espécie de uma capa de chuva, assim, azul, e parece que é outro dia, e, inclusive até falam isso, né, nossa, uma senhorinha com uma capinha de chuva levando lixo para fora. Bom, chega um momento nessas imagens que é possível ver que a Tamara estava com uma panela grande nas mãos, e ela também está levando essa panela para fora do prédio. E o que a polícia descobriu posteriormente é que dentro daquela panela, muito provavelmente, estavam as mãos e a cabeça da Valentina. E vocês já vão entender essa parte do que eles descobriram posteriormente. Bom, depois de ter feito tudo isso, a Tamara, ela continuou vivendo os seus dias ali na casa da Valentina, como se nada tivesse acontecido, mas não durou muito tempo, né? Os dias foram se passando e aí foi quando aquele casal que passeava com o cachorro encontrou o torso da Valentina no lago. E assim, esse caso não foi nada complicado, né? Com as imagens somadas à confissão, né, da Tamara também, ela deu todos os detalhes, tudo ficou muito claro. E a Tamara Samsonova foi oficialmente presa no dia 27 de julho de 2015. 2 dias depois, no dia 29 de julho, ela foi levada ao tribunal distrital ali de São Petersburgo, e a sua primeira aparição pública foi, assim, algo surreal, porque foi a hora que a imprensa estava lá para gravar, tinham várias pessoas ali querendo falar com ela, e é basicamente de onde a gente tem, acho que todas as imagens dela, que é ela vestindo um suéter vermelho, né, e ela tava com o cabelo pintado de ruivo, assim, né, então todas as fotos que a gente vai ver dela, ela é desse dia, as gravações, filmagens são desse dia.
Ela foi colocada dentro de uma jaula metálica e com vidros também, e pelo que eu vi nas fontes é algo bastante comum quando a pessoa presa está envolvida ali num crime grave. E é uma cena bastante curiosa, bastante forte também, né? A gente vê essa senhora, que assim, quem não sabe da história acha que é uma senhora indefesa ali, né? Que às vezes pode estar até sendo presa injustamente. E ela está ali dentro daquela jaula, daquela cela ali. Você tem horas que ela só tá ali com o rosto num quadradinho, né? E ela fica conversando. E ela está ali naquela cela, naquela jaula, sendo tratada como uma pessoa muito perigosa, que é realmente o que ela é. E essa aparência dela, assim, né, inofensiva, que na verdade não é, porque ela está ali por um motivo. E ao contrário do que a gente já viu em alguns casos, quando a pessoa é presa, ela tenta passar uma ideia de uma pessoa má, né, assustadora, alguma coisa assim. Mas na verdade o que parecia aqui com a Tamara é que ela tinha mais medo e às vezes também uma timidez. Em alguns momentos ela parecia também mais simpática. É algo bem doido de ver, assim, porque eu nunca tinha visto essas imagens, eu já conheci esse caso, né, mas essas imagens gravadas eu nunca tinha visto. E nessas gravações a gente vê ela mandando beijos, né, pra câmera, ela sorrindo, daí às vezes ela sorri, mas daí ela fica tímida, e aí ela começa a colocar as mãos, né, no rosto dela, como se ela estivesse envergonhada. Mas foi nesse momento que ela diz a seguinte frase. Abre aspas. Eu sabia que esse dia ia chegar. É uma vergonha. Toda a cidade vai saber o que eu fiz. Fecha aspas. E quem olhava para essa senhora naquela situação não consegue imaginar tudo que ela fez, porque a impressão que dá é que ela está ali sentada esperando uma consulta médica. Nesse ponto aqui, ela começou a falar algumas coisas também, dizendo que ela era perseguida por um maníaco, que essa pessoa a forçou a tirar a vida da Valentina, e aparentemente parecia assim que ela estava querendo dizer que ela ouvia vozes, né, na cabeça dela. Embora nunca tenha sido esclarecido nesse ponto aqui sobre a saúde mental dela, né? Na verdade era uma preocupação, mas ninguém sabia ainda exatamente o que podia estar acontecendo com a Tamara. Bom, gente, eu não entendo nada aqui da parte jurídica da Rússia, né? Mas aparentemente teve uma audiência já nesse período aqui, 2 dias depois que ela foi presa, e um juiz, ele disse para ela o seguinte, abre aspas, estou ordenando que você seja mantida sob custódia. O que a senhora acha disso? Fecha aspas. E a Tamara respondeu com bastante calma, como em todos os momentos que ela falou com a polícia. Abre aspas, você decide, meritíssimo. Afinal, sou culpada e mereço ser punida. Fecha aspas. Depois, ela sorriu. É dito que ela até meio que aplaudiu isso que aconteceu e ela voltou para aquela cela dela como se ela tivesse satisfeita com o destino dela, o que ela ia encarar dali para frente. Só que as coisas não acabam por aqui, porque dias depois aqui dessa primeira audiência, a Tamara ela voltou com os policiais para o apartamento da Valentina. E ela foi para o apartamento junto com os policiais para fazer a reconstituição do crime. Sim, apesar da confissão detalhada, inclusive, que ela deu, a polícia queria saber exatamente como aconteceu. Foi usado um boneco laranja no lugar da Valentina e a Tamara, gente, ela explicou exatamente, passo a passo, como ela lidou ali com o corpo da Valentina, né? Ela falou que ela começou pela cabeça, depois foi para os membros e ela foi enrolando ali nas sacolas e na cortina do chuveiro. E aí falou, né, tudo como ela fez para se livrar, como ela ia levando para fora lá do prédio, exatamente como foi possível ver nas câmeras de segurança. Foi nesse ponto aqui que a Tamara explicou a panela que ela carregava, né, que apareceu nas imagens. Ela explicou para os policiais que ela colocou nessa panela as mãos e a cabeça da Valentina, que ela ferveu tudo na intenção de dificultar a identificação. Ela disse também que várias dessas sacolas ela espalhou pela vizinhança e essas sacolas, muitas não foram encontradas e inclusive a panela também não foi. E essa panela nunca foi encontrada e também a Tamara nunca falou onde ela colocou essa panela. Existe uma teoria de que ela possa ter descartado várias dessas sacolas e, de repente, até mesmo essa panela em lixeiras comuns ali da vizinhança. E esses lixos foram levados aí para lixeiras comunitárias, enfim, né? O destino normal lá do lixo e, enfim, nunca puderam ser recuperados.
Mas uma das descobertas maiores desse caso não é nada do que eu falei aqui pra vocês, por incrível que pareça. A polícia continuou algumas buscas no apartamento da Tamara, né? E lá eles encontraram o quê? O diário dela, que eu mencionei aqui pra vocês, que ela escrevia sempre. Apesar do diário estar escrito ali em vários idiomas, né? Russo, alemão e inglês, não foi difícil para os policiais entenderem, né, o que ela escrevia ali. E não era um diário comum, não era só um caderno de receitas de uma senhorinha. Não eram pequenos relatos do dia a dia apenas que ela escrevia. Nesse diário existiam confissões sombrias. E parecia que a senhorinha ali com cara de indefesa tinha já uma carreira muito maior de crimes. Eles descobriram, gente, que a Valentina não foi a primeira vítima da Tamara. O diário sugeria que a Tamara havia cometido outros assassinatos muitos anos antes. E a polícia também acreditava isso porque ela já tinha dito algo parecido nas declarações dela quando ela foi presa. Teve uma frase que ela disse, gente, que foi o seguinte, abre aspas, eu me preparei para isso por décadas. Quando a Valentina aconteceu, ou seja, quando ela tirou a vida da Valentina, já era a hora de encerrar esse capítulo, fecha aspas. Isso deu a entender que talvez ela já tivesse cometido outros crimes ou da Valentina foi assim, ó, tô velha demais, agora se eles me pegarem, eu vou confessar e quero ir presa. Quando o conteúdo desse diário começou a vazar na mídia, foi quando ela recebeu o apelido de Granny Reaper, ou seja, a vovó estripadora, algo assim. E a mídia explorou muito esse lado, né? Esse contraste de uma senhorinha que parecia indefesa, falava várias línguas, que teve um passado, assim, no trabalho ali, que muitas pessoas a elogiavam, que era educada e tudo mais, né? E que gostava de ler, que lia sobre astrologia e tudo mais, mas que por trás de tudo isso planejava e executava crimes com muita frieza. E a descoberta desse diário ligou a Tamara em um outro crime. E, na verdade, é a segunda vítima que ela é ligada até hoje. Na verdade, ela é ligada a apenas 2 vítimas oficialmente. A Valentina e essa que eu vou contar agora pra vocês. Vocês se lembram do Sergei Potanin, né, que foi um inquilino da Valentina. Bom, na época teve um registro de desaparecimento feito em nome dele e um corpo foi encontrado posteriormente. Só que na época ninguém ligou a crime nenhum, não foi investigado. E agora que eles estavam lendo o diário da Tamara, muita coisa fez sentido. Primeiro, ela começou a descrever as tatuagens que esse inquilino tinha e que batiam com as tatuagens do corpo que foi encontrado anos antes. Outra coisa muito significativa é que existiam algumas páginas rasgadas do diário da Tamara. Quando aquele corpo foi encontrado ainda sem identificação, páginas de um caderno, ou no caso de um diário, foram encontrados junto com o corpo. E eles conseguiram comprovar. Não me perguntem como, tá? Porque esse caso tem várias lacunas, mas eles conseguiram comprovar que essas páginas desse caderno diário que foram encontrados no corpo, eles puderam confirmar que vinham do diário da Tamara. Quando esse corpo foi encontrado, que na época ele não foi ligado a nada, também foi encontrado exatamente como o da Valentina, sem os membros, sem a cabeça, só o tronco. E a partir daí, os investigadores, eles perceberam que a Tamara, ela registrava cada detalhe do que ela fazia, inclusive tatuagens ali da vítima, né? Como se realmente ela estivesse construindo ali um arquivo de vítimas. Várias outras coisas foram encontradas nesse diário, e é por isso que esse caso, assim, ele tem uma repercussão muito grande, porque ele mexe muito com várias coisas do imaginário, assim, aqui dentro do True Crime. E uma dessas coisas que eles encontraram no diário foi sobre canibalismo. Então, o diário trazia várias referências a isso, né? A ela comer partes ali das vítimas, né? Mas assim, gente, não existe prova física, tá? Que isso realmente aconteceu. A não ser o registro dela nos diários. Ela falou várias vezes no diário sobre comer, né? Partes aí humanas. Não posso dar muitos detalhes. Mas a polícia nunca confirmou isso oficialmente, né? Só que essa suspeita, obviamente, ganhou força porque é algo que as pessoas alimentam, né? Se ela escreveu, é porque ela fez. E aí é algo tão grotesco, é algo tão, assim, inaceitável pra gente. E isso acaba aumentando, digamos, a fama dela. Isso ganhou força também porque ela fala sobre isso na confissão, né, do caso da Valentina, que ela ferveu ali algumas partes. Só que ela disse que ela fez isso para dificultar
a identificação. Em nenhum momento ela disse que ia jantar aquilo. Só que no diário ela escreveu algumas coisas, né? Então fica meio que no ar isso. Eu só quero deixar claro que nunca foi comprovado. Bom, no diário, ela também confessava, gente, ter tirado a vida do seu marido. Lembra o Alexei? Ela diz que fez isso em 2000, que foi exatamente o ano que ele desapareceu. E até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com o marido. Nem restos mortais foram encontrados, nem nada. É como se ele realmente tivesse sumido assim num piscar de olhos. E fora essas pessoas que eu falei, ela ainda escrevia sobre mais 11 pessoas, né, que ela teria supostamente tirado a vida das pessoas e tudo mais, e dava todos os detalhes. Só que, pelo que eu entendi, a polícia suspeita que possam ter sido 21 vítimas no total. Eles juntando os relatos dela no diário e também pessoas que desapareceram assim do nada e ninguém sabe o paradeiro, ninguém mais ouviu falar, e eram pessoas que de alguma forma tiveram alguma conexão com ela. Só que, de novo, as únicas vítimas que eles conseguiram comprovar realmente foram só a Valentina e esse Sergei, né, que foi um inquilino. Nem o marido eles não conseguiram comprovar. Uma coisa também que a polícia descobriu no diário foi uma obsessão que a Tamara tinha por um outro criminoso, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que é o Andrei Chikatilo. Inclusive, eu acho esse sobrenome assim muito estranho para um SK, Chikatilo. Parece, não sei, assim, um instrumento de percussão, sabe? Me dá aqui o Chikatilo para eu fazer um som aqui. Bom, mas para quem não conhece o Chikatilo, ele foi um dos assassinos mais cruéis da União Soviética. Ele tirou a vida de várias pessoas, ele mutilava, ele violentava também, né? E foram pelo menos 52 vítimas entre 1978 e 1990. E todo o terror que ele causava incluía também o canibalismo. E a Tamara, ela parecia, assim, muito fascinada pelo Chikatilo, né? Por tudo que ele fazia, ela escrevia bastante sobre ele no diário. E segundo fontes que examinaram o diário dela, ela deixou bem claro que o modus operandi dele ressoava como o dela, né? Os dois desmembravam cuidadosamente os corpos, tinham essa espécie desse ritual, né, frio assim. E como eu já falei pra vocês, ela falou que ela se preparou por décadas pra esse crime da Valentina, que seria tipo assim, o ato final dela e depois disso, pronto, tinha acabado. E aí algumas pessoas levantaram outras discussões. Por exemplo, ela tinha essa fascinação pelo Chikatilo, né, e ela descrevia muitas coisas muito parecidas com as que ele fazia, as coisas que ele fazia. Então algumas pessoas também começaram a pensar que talvez ela não tenha feito tudo isso e que ela tinha esses delírios distorcidos, misturando a história dela com a do Chikatilo, que ela de alguma forma, sei lá, admirava, né? E parece realmente que ela tinha esse registro ali no diário de que ela era essa pessoa como o Chikatilo, assim, sabe? Era meio que ela se via nele, na maldade dele. Só que daí entra aquela coisa que não se sabe exatamente se tudo que ela escreveu lá ela realmente fez, ou pode ser uma mistura disso, assim, dessa idolatria que ela tinha por esse SK, com as coisas que ela realmente fez, porque ela realmente fez pelo menos 2, né, vítimas, mas que nem tudo daquilo seja realmente verdade, assim, uma descrição exata do que ela fez, que muito pode ser um delírio junto. Só que assim, né, gente, a polícia conseguiu confirmar 2 vítimas apenas, só que comprovado, foi realmente ela que fez. E pra quem tirou a vida de 2 pessoas assim, de uma maneira tão planejada, fria, depois tudo que ela fez com o corpo, não me admira que realmente tudo que ela tenha escrito nesse diário seja verdade. Após a prisão, a Tamara ela foi mantida sob custódia enquanto a polícia seguia aí, né, com a investigação, reunir mais evidências, embora ela já tivesse confessado, né? Só que o que dificultava aqui para a polícia é que nem tudo fazia sentido no que ela falava, porque às vezes ela se contradizia, ela inventava histórias, ela começava a dizer que ela já tinha sido uma atriz, formada em uma escola super prestigiada, aí depois ela voltava para a vida dela, que realmente aconteceu, que ela trabalhou num hotel de luxo, então era difícil de saber exatamente no que acreditar. Por isso que a polícia precisava continuar investigando, né? Até para tentar ligar ela
a mais vítimas. E ainda assim, a polícia ficou com muitas e muitas dúvidas, assim, né? Mas a polícia tinha evidências muito importantes, por exemplo, as imagens, né, do circuito interno de segurança do prédio. Essas imagens mostravam a Tamara descendo com as sacolas pesadas e a cena da panela, né, que eu já falei pra vocês. Então, essa parte aqui não tinha muita dúvida. Mas existia uma outra dúvida aqui no momento, que era se a Tamara estava apta a ser julgada. Em novembro de 2015, ela foi submetida a um exame psicológico. Um mês depois, em dezembro, ela foi transferida para um hospital psiquiátrico de segurança máxima e foi nesse hospital que ela recebeu oficialmente o diagnóstico de esquizofrenia paranoide. E os médicos, eles consideraram que ela era inapta para o julgamento e que também ela era muito perigosa para si e para os outros. Então, qual foi o destino aqui da Tamara? O juiz, ele determinou que a Tamara deveria passar o resto da vida internada. E ela não contestou. Pelo contrário, ela disse que ela já tinha pensado nisso 77 vezes e que ela não via outro lugar onde ela poderia estar. Ela disse a seguinte frase, abre aspas, sou velha, não tenho onde morar, vou morrer aqui, o Estado vai me enterrar, fecha aspas. Depois que esse caso, né, estourou, que ela foi condenada, enfim, algumas pessoas vieram à tona aqui para falar sobre a Tamara, pessoas que tiveram uma convivência com ela em alguma época da vida. Algumas pessoas relataram que ela já tinha sido internada pelo menos 3 vezes nos 15 anos antes dos crimes, ou seja, imagino quando ela ainda era casada, porque como eu falei, a gente não tem, né, esses mínimos detalhes aqui, mas vizinhos também falavam que volta e meia ouviam ela falar que ela queria ser famosa, que na verdade que ela ia se tornar famosa, que ela seria uma sensação. E teve um dos vizinhos que se lembrou depois e disse para a polícia que teve uma ocasião que a Tamara pediu uma serra emprestada para ele e que ela nunca devolveu. E durante o processo ainda de investigação e também depois, né, amigos e conhecidos começaram a contar histórias mais bizarras ainda sobre a Tamara. Uma delas, uma antiga colega da escola, disse à polícia que a Tamara se gabava de ter matado a própria sogra. E isso, gente, quando ela era novinha ainda, tá? Né? Assim, quando ela tinha acabado de se casar. Só que essa amiga, ela disse que ela nunca denunciou porque ela tinha medo da Tamara. Inclusive, a Tamara ameaçou a cortar essa amiga em pedaços e jogar para os cães. Vizinhos também começaram a surgir e a falar sobre a Tamara, dizendo que algumas vezes ela ficava sentada sem roupa nenhuma, assim, no jardim, no quintal da casa, como se fosse a coisa mais normal do mundo, e ela estava vendo que ela estava sendo observada, e ela não estava nem aí. E na época, isso assim, soava mais como, nossa, como ela é diferentona, como ela é excêntrica, como ela é pra frentex, né? Só que depois, né, que o caso veio à tona, as pessoas começaram a questionar. No fim das contas, gente, a Tamara Samsonova, ela se tornou um dos nomes mais sinistros aí com relação ao crime na Rússia. Senhorinha, com uma aparência indefesa, frágil, mas que por trás tinha vários crimes brutais. E o que é mais, assim, desconcertante nesse caso, assim, que deixa a gente meio frustrada, é que a gente nunca vai saber exatamente toda a verdade e todos os detalhes. Porque mesmo com os vídeos que apareciam lá do circuito interno de câmeras, o diário, os depoimentos, parece realmente que a mente da Tamara, assim, é muito mais complexa, né, do que a gente conseguiu entender até o momento aqui. E hoje, a Tamara ainda está viva, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? E ela segue internada em regime fechado, sob vigilância constante. E oficialmente, né, só para deixar bem claro aqui para vocês, ela foi ligada a 2 assassinatos, o da Valentina e o do Sergei, tá? Mas, segundo a polícia, ela pode ter feito muito mais. Com base no diário, né, que eles tiveram acesso, nas confissões, nos desaparecimentos não solucionados, é suspeito que ela tenha nas costas aí 14 homicídios. E alguns investigadores acreditam, né, como eu já falei para vocês, que o número real pode chegar a 21. O problema é que assim, né, gente, não tem evidência, não tem corpo, é só o que ela fala ou o que ela escreveu. E, infelizmente, isso não basta para um julgamento criminal. E assim, gente, talvez, né, quer dizer, eu tenho certeza, vocês perceberam
que esse caso, apesar de bizarro, né, eu não consegui contar pra vocês aqui com todos os detalhes que eu gosto de contar. E tem um motivo pra isso, e eu quero explicar aqui pra vocês, né, que quando o crime acontece fora dos Estados Unidos, gente, já é mais complicado. Mas quando acontece num país tipo a Rússia, é pior ainda. Porque a gente não consegue ter acesso tão facilmente às informações, assim. E quando a gente acha, a gente não consegue informações confiáveis. Primeiro porque não tem, assim, muita transparência nos registros oficiais, né? Depois, tudo que é traduzido, né, do russo, normalmente para o inglês, aí depois a gente traduz ainda para o português, então algumas informações se perdem. E a maioria das fontes que a gente encontra sobre esse caso são americanas ou britânicas. E muito também dessas informações acabam se misturando com o sensacionalismo. É por isso que eu acho que eu tenho essa sensação que esse caso é antigo. Porque, por exemplo, tem muitos casos antigos, daqueles bem antigões, que eu já tentei também trazer aqui pro canal e acabei desistindo, porque os fatos realmente são pouquíssimos. E aí tudo que vem junto com o caso são teorias, o sensacionalismo, as coisas que foram se criando em cima, justamente com isso, né? Uma pessoa vai contando, que vai contando, que vai contando e vão aumentando sempre uma coisinha ou outra. Então não é só o fato. E eu não gosto muito de trazer caso assim. Por isso que eu relutei para trazer esse caso, porque eu sabia que esse caso ficaria curto, porque os fatos são poucos, as evidências são poucas, e o que tem muito nesse caso é o sensacionalismo. Então, por mais que ela tenha escrito várias coisas no diário, e que é o que as pessoas realmente se pegam, né, pra falar desse caso, não tem como provar que aquilo realmente aconteceu. É claro, ela realmente tirou a vida de 2 pessoas, pelo menos, e eu, sinceramente, acho que ela pode ter feito muito mais vítimas e na mesma crueldade. Mas não se tem provas. E esse é um daqueles casos que a falta de informação, ou seja, as lacunas, assim, acaba deixando ele mais misterioso. Porque o que a gente faz daí? A gente preenche as lacunas com o que a gente acha que aconteceu. E aí entra o imaginário das pessoas, né? Ainda mais o imaginário de pessoas que sempre assistem True Crime e já viram casos muito bizarros e muito assustadores. A gente sabe que isso é possível acontecer. Então, ainda junta com a internet, e tudo vira algo muito maior e muito mais bizarro. E é por isso que casos como o da Tamara, eles viralizam muito facilmente, né? Falando aqui do Instagram, que foi onde vocês me mandavam mais esses posts, né? Essa imagem da vovó assassina, envolvida com o ocultismo, né? Ela rende o engajamento, rende o clique, rende o compartilhamento, mas quando a gente realmente mergulha para saber os fatos do caso, a gente acaba ficando assim muito no rasinho, sabe? Assim, não tem muito como mergulhar. Eu queria muito, assim, ter mais acesso a esse caso, né? Porque a gente sabe que ela cometeu esses crimes e muito provavelmente fez outras vítimas, mas a gente não consegue saber a extensão, né? E quem eram essas vítimas, por exemplo, que é muito importante pra mim, né? Vocês sabem que eu gosto de trazer aqui. Por que essas pessoas foram morar com ela? O que acontecia dentro da casa? Como eram essas discussões, sabe? São partes importantes de um caso que eu gosto de trazer aqui pra vocês e que nesse caso simplesmente não tem. Inclusive até nomes de possíveis vítimas, assim, nem existem esses nomes, sabe? De quem foram essas pessoas que desapareceram e que moraram com ela. Não tem nome de ninguém. E no meio de todo esse sensacionalismo que esse caso traz, né? A gente tem as vítimas confirmadas, no caso aqui a Valentina e o Sergei, que eram pessoas reais, que eram pessoas que tinham histórias próprias, familiares, cada um ali com as suas lutas diárias, né, com os seus problemas, e que foram reduzidas ali a uma pecinha na história da Tamara. Eu espero que eu tenha conseguido contar esse caso aqui pra vocês de uma forma mais realista, mais pé no chão, como eu gosto de fazer, e trazendo a visibilidade para as pessoas que foram afetadas por esse caso, essas 2 vítimas, né, confirmadas, porque tiveram outras, muito provavelmente, e que a gente nem vai saber o nome, o que é bastante triste, tentando focar mais aqui nos fatos que eu consegui encontrar, que foram poucos, por isso que o vídeo de hoje é curto, mas como vocês me pediram muito esse caso, eu senti que eu tinha que trazer para realmente explicar esse caso, né? Para que não fique só ali em algumas linhas num post do Instagram. E se você chegou aqui até o final do vídeo, muito obrigada por isso. E eu espero que você tenha gostado da forma que eu contei o caso da Tamara. E se você foi uma das pessoas que me mandou o post, por favor, comenta aqui embaixo agora. Eu mandei o post para a Renata. Eu pedi para ela fazer esse caso.
porque foram muitas pessoas. Então é isso, gente. Muito obrigada por estarem comigo aqui em mais um caso, em mais uma terça-feira. Um vídeo mais curtinho, né? Mas um vídeo muito pedido por vocês. Muito obrigada aos membros do canal do Na Sala da Minha Casa, esses nomes que estão subindo aqui na tela para vocês. Muito obrigada, Aninha Ito, Ana Paula dos Santos, Gabriela Rocha, Beatriz Sader, Márcia Yates, Claudimeire Rossi, a Cláudia de Luca e a Vanessa Jacob. Muito obrigada, meninas, por este apoio. Meus membros patrocinadores. E a gente se vê no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, de novo, se inscreva no canal, maratona aqui mais outros vídeos do canal, caso você ainda não tenha certeza. Mas eu acho que você deveria fazer parte da nossa família. Um beijo, gente. Se cuidem, que a semana de vocês seja maravilhosa e que agosto, né, seja maravilhoso e não seja tão interminável assim. A não ser que ele seja muito bom. Daí pode demorar para passar. Um beijo e até!